sou... É a mesma coisa então do outro, né? Não sei exatamente, não sei se ficou bom o outro, entendeu? Ficou bom. Cachorro, o que você acha? Fala aqui. O que foi? Você não tá aparecendo, não. Ela tá apresentando a gente. Olá, eu sou a Poliana, esse é o Fred, a gente é da Bodoc e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o que a gente conversou no outro vídeo sobre criatividade. Bom, primeiro, se você quer ser uma pessoa mais criativa, você precisa saber pelo menos o que é criatividade. O que é criatividade de fato? Para falar sobre criatividade, olhar para o ser humano de várias maneiras diferentes. A gente não vai se ater aqui a conceitos neurológicos, das sinapses neurais, para falar sobre o que é criatividade. A gente pode olhar para o ser humano a partir de diversas áreas do conhecimento diferentes. Por exemplo, se a gente olhar para o ser humano enquanto ser biológico, a gente vai analisar um ser constituído de células, tecidos, que tem uma fisiologia e características biológicas específicas. A gente pode olhar para o ser humano como um ser social, ou seja, é o ser humano enquanto ator social, a maneira como ele se relaciona em sociedade e como ele se desenvolve a partir disso. A gente também poderia olhar para o ser humano do ponto de vista histórico ou do ponto de vista cultural. Nesse caso específico, a gente vai olhar para o ser humano como um ser senciente, ou seja, um ser sensível, um ser que existe e sabe que existe. Nesse sentido, a gente vai pensar o conceito de criatividade a partir deste olhar sobre o ser humano. Então a gente pensa, o que é criatividade? Criatividade é basicamente o poder de formar algo novo, ou seja, criar alguma coisa do zero. Então, criar algo novo. Existe uma vasta bibliografia a respeito do assunto. A gente escolheu pegar alguns conceitos desse livro aqui, ó, da Feiga Ostrover, Criatividade e Processo de Criação. Feiga foi uma artista brasileira muito importante e se debruçou muito sobre essas questões dos processos de criação e tentar aproximar ali uma metodologia de estudo científico. Para falar sobre a criatividade, a gente precisa entender que o ser humano primitivo, quando ele mata um animal e ele vê que o osso dele pode ser usado para outra coisa, pode ser reutilizado para fazer uma espécie de faca, alguma coisa que ajude ele nas coisas que ele precisa fazer no dia a dia, até matar outro animal, enfim, e melhorar esse processo, ele já começa a ser criativo daí, porque ele pega uma coisa que tinha uma função e transforma aquilo em outra coisa com outra função. Assim como no osso, o ser humano viu na pedra a possibilidade de criar novas ferramentas e melhorar a sua capacidade de resolver problemas e executar tarefas cotidianas. Depois, ao observar esse potencial na pedra, ele começou a desenvolver, criar melhorias nesse processo para que as ferramentas fossem cada vez melhores e que elas se adequassem mais às funções para as quais ele observou esse potencial. E aí, o ser humano viu a possibilidade de, ao invés de só sobreviver com as ferramentas que ele tinha, né, eles viram a possibilidade de prosperar. Então, ser mais criativo significa desenvolver o seu potencial criador. Ou seja, significa criar mais opções de decisões a serem tomadas diante dos problemas. Ser mais criativo é se tornar consciente da sua intuição, é perceber os caminhos e criar novos caminhos ou perceber outros caminhos para solucionar os seus problemas. E essa criatividade não é só fazer coisas relacionadas à arte, a esse tipo de processo que a gente está acostumado a fazer aqui na Bodoc. Em qualquer área da vida, no seu trabalho, no escritório, ser criativo em todas as áreas da vida, né? Significa criar mais opções de decisões, né? Quanto mais criativo você é na sua vida, mais opções de decisões você tem. Nesse sentido, você tem mais referências de possibilidades de caminhos para seguir. A gente estava falando do ser humano primitivo, que observa na pedra, no osso, e que não tinha uma função a priorística, mas que aí o ser humano observa ali uma ressignificação para cumprir tarefas. A escrita proporcionou ao ser humano dar um salto no ponto de vista da sua inventividade e criatividade. A partir da escrita, o ser humano se confrontou com problemas da sua natureza intelectual que até então não existiam.
Sendo assim, a escrita possibilitou o ser humano enxergar aquilo que estava apenas na abstração do seu pensamento, percebe? Então, essas tarefas que o ser humano arquitetava, possíveis soluções, agora tinham como ser observadas, estruturadas e organizadas, né? Então, a linguagem escrita, ela de fato foi determinante para o desenvolvimento da criatividade do ser humano. E por isso a importância que a gente fala do registro, né? Você teve uma ideia, coloca no papel. Tá andando na rua, você teve um insight, bota no papel, porque você vai acabar esquecendo. Às vezes você colocou 200 coisas no papel, 200 ideias diferentes, coisas aleatórias. Uma vai funcionar, mas essa uma tá lá escrita, então tá registrada e você consegue trabalhar em cima disso depois. E no final das contas, muitas vezes você só precisa que dê certo uma vez. Você só precisa que uma delas dê certo, entendeu? Então, pessoal, galerinha, esse foi mais um vídeo aqui. Tá, o que a gente fala pra terminar? Então esse foi mais um vídeo sobre criatividade. Se você tem interesse em ser uma pessoa mais criativa, acompanha o nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, assina o sininho, comenta pra gente o que você faz pra ser mais criativo. Por que você precisa ser mais criativo no seu dia a dia? Fala pra gente aqui embaixo nos comentários. Tchauzinho. Segue a gente no Instagram. É. Se inscreve no canal. Não, se inscreve no canal, já falei, né? Já. Segue a gente no Instagram, ArtePodoc. Não vai aparecer o ArtePodoc na telinha, só. Claro. Se você quer mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Não, fala assim. Se você quer mais conteúdos como esse, fala nos comentários também que a gente vai trazer mais esse tipo de assunto pra vocês. Segue a gente no Instagram e... Até mais, pessoal! Tchau!